Graças e paz, irmãos. Eu acredito que a maioria dos irmãos tem, de alguma forma, acesso às redes sociais, a aplicativos e tantas outras coisas. Hoje o mundo gira em torno disso e o nosso olhar na EBD será voltado para isso. O poder da palavra para santificar os olhos diante das redes sociais, mas nós vamos abranger um pouquinho e nós vamos falar sobre luz na conexão. Luz na conexão, o poder da palavra sobre os olhos na internet, tá bom? Dentro da mesma temática. Eu estava procurando algumas reportagens e encontrei uma no Estadão, uma reportagem desse ano, 23/3/2026, diz assim: redes sociais desafiam o bem-estar de jovens, segundo o relatório global que avalia a felicidade. Ou seja, a rede social tem interferido no bem-estar dos jovens, da população, acerca da felicidade. Essa pesquisa colocou o Brasil no 32º posição dos países mais felizes e aponta efeitos das plataformas digitais na autoestima dos jovens, principalmente meninas. Então, essa reportagem foi do Estadão, e essa reportagem também diz que quando a rede social deixa de ser um espaço de troca, de relacionamento, e passa a ser um espaço para ser de validação externa, ela pode se tornar um fator de risco para a saúde social, saúde mental. E tem sido. Em março também nós tivemos uma quebra de braço entre a Meta e o YouTube, né? Essas duas que elas lideram as plataformas digitais, onde tem o Instagram, Facebook, enfim. E um caso na justiça americana, e elas perderam. E essa foi uma reportagem também de março, recentemente, acredito que os irmãos viram. E essa decisão foi histórica, por quê? Onde a Meta e o YouTube são condenados por causa de vícios em redes sociais. Uma jovem ganhou a causa na justiça. E ela venceu. Onde a culpa, onde o vício na rede social mudou toda a vida daquela jovem, ela colocou na justiça e venceu. Então, isso não é um tema que está distante nem de mim, nem de você. Possivelmente hoje você já acessou o seu Instagram, ou já postou alguma coisa, ou entrou no seu YouTube para ver algo, em outros aplicativos, até na Netflix, enfim, não sei. Mas é uma realidade na vida da nossa sociedade. Então, as redes sociais têm os seus benefícios quando são usadas corretamente, mas hoje percebe-se o veneno que é quando não usada com sabedoria. O que ela pode trazer? Vício e dependência, problemas na saúde mental. Ela cria padrões irreais, mostrando apenas o lado bom da vida, e isso gerando comparação e pressão. Eu, quando ensinava projeto de vida, acho que 30% da minha turma gostaria de ser, tanto meninos como meninas, principalmente meninos, youtuber, influenciadores, porque quando via o carrão, as mulheres, a forma como vivia, tal, eu quero ser aquilo. Qual é o emprego que vai me dar aquilo ali? Então, quando isso não é alcançável, essa meta daí é muito difícil, porque ali é uma ilusão que se vende, e isso passa a trazer problemas graves na vida de uma criança, e na vida de adolescentes e jovens também. Também a rede social tem sido agente de mentiras, são as fake news, manipulações para ganhar votos, fazer apostas, tantas coisas nós temos visto. Também a rede social, ela afeta o isolamento social. Isolamento social é causa disso. E a pandemia veio para intensificar isso também. E também
A rede social, para quem é viciado, diminui a capacidade de atenção. Você não consegue se concentrar, ler um capítulo da sua Bíblia, um capítulo de um livro, ou você estudar, sem antes você ver se tem alguma notificação. E isso vai quebrando o seu raciocínio, quebrando seu pensamento, e não há profundidade. Não há profundidade. Não vou entrar sobre porque esse aí é outro tipo de assunto. Mas o que a palavra do Senhor fala sobre essa realidade, como nós devemos lidar com ela. Eu brigo com isso. Eu brigo com essa questão de tempo e outras coisas também, a respeito da rede social, e pedindo sabedoria a Deus como usar da melhor forma. E, recentemente, eu aqui e ali, a gente passa um filtro, diz, opa, isso aqui não serve, isso aqui serve, essa página é boa, essa aqui já não é boa, isso aqui eu vou seguir, mas isso aqui já não está me fazendo bem. Como é importante a gente ter essa leitura. A palavra de Deus tem poder para iluminar os nossos olhos e santificá-los para enxergar o quê? As armadilhas, que são armadilhas malignas, mundanas e carnais, daquilo que acessamos e conectamos. Ela nos faz, a palavra de Deus, ela nos faz enxergar o perigo e nos alerta. Agora, nós precisamos estar, eu e você, atentos quanto a isso. Para isso, precisamos dar crédito à palavra de Deus e deixá-la iluminar os nossos olhos. Amém? Vamos abrir a Bíblia, Lucas capítulo 11, verso 33 ao 36. Lucas capítulo 11, verso 33 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. O 34 diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o corpo ficará em quê, igreja? Ficará em quê? Trevas. Pois, se todo o seu corpo for luminoso, 35, portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não seja o quê? E o 36 diz, pois, se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo quarto congresso da EBD. Nesse momento, o Espírito Santo, precisamos de sabedoria, discernimento, ilumine os nossos corações e vem nos alertando quanto ao perigo que está ao nosso redor, Pai. Nos dá aquilo que nós precisamos para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, amém, amém. Luz na conexão. Quando é que ocorre luz na conexão? Então é isso que nós vamos estar meditando e refletindo e buscando na palavra do Senhor. Luz na conexão ocorre quando o poder da palavra ilumina a vida do crente para que todos vejam a luz de Cristo. Veja, eu vou repetir mais uma vez, tá bom? Luz na conexão, quando você está conectado na sua internet, no seu Instagram, no seu Facebook, TikTok, seja onde for, essa conexão terá luz quando? Quando o poder da palavra ilumina a vida, a sua vida, a vida do crente, para que todos vejam a luz de Cristo. Lucas 11:33 nos aponta para isso. Jesus disse, ninguém depois de acender uma lamparina, uma lâmpada, uma vela ou com uma lanterna numa noite escura, onde falta energia, a coloca em lugar escondido. Você vai estar fazendo o que se fizer isso? Nada. E ele diz, nem debaixo de um cesto, não é o propósito, mas no lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz.
Então veja, quando Jesus fala aqui a lâmpada, a lamparina, ele está aqui falando dele mesmo, está falando da sua mensagem, está falando da palavra de Deus. E Jesus é a luz que Deus enviou ao mundo para que todos possam ver o seu amor. Mas o coração daqueles, da multidão que estava ao redor de Jesus, estava obscurecido. E Jesus está falando sobre isso. O desejo de Lucas aqui, quando escreveu e relatou essa história, o que Jesus disse, o desejo de Lucas é para que os seus ouvintes, como para nós, permita que a luz ilumine o seu coração e não obstrua. Permita que a luz de Cristo ilumine o seu coração e não obstrua. É isso que Jesus está nos dizendo. Aqui, acho que esse ano, praticamente todos os irmãos já tiveram a experiência da falta de energia à noite. Nós não enxergamos nada quando falta assim de repente, só aquele paredão escuro na frente. Se você não tiver na sua residência, em qualquer outro lugar, você vai ficar parado, porque você não sabe mais ou menos onde é que é as coisas. E você pode tropeçar, cair, causar algum acidente. Então, nós não enxergamos nada quando falta energia. O que você vê na sua frente, como eu disse, esse paredão, né? Nisso, nossa primeira reação é pegar o quê? Uma vela, a luz do celular, pegar uma lanterna, para que possa o quê? Acender. Jesus está falando isso de forma, uma conversa bem corriqueira, informal, que os irmãos que estavam ali, a multidão entendia muito bem. Agora ele diz assim, quando acesa essa vela ou a lanterna, você não esconde. Você não acende a luz do seu celular, por exemplo, faltou e você vai colocar no seu bolso. Vai fazer o que isso? Não vai fazer nada. Jesus está falando sobre isso. Então não tem sentido fazer isso. E os discípulos aqui, quando Jesus, ele diz, quando você acender, coloque na melhor posição, coloque na melhor forma ali, que ilumine todo aquele espaço que está em trevas, que está no escuro. E o que Jesus está nos ensinando, igreja? Ele está nos ensinando que Ele é a luz do mundo. E não vai se omitir da sua missão. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, eu não vou me omitir daquilo, eu não vou me esconder. Por onde eu passar, a luz do Evangelho, a minha luz vai brilhar, porque foi essa a missão que eu recebi do meu Pai. Ele é como a luz do amor de Deus para com os homens, e ele dizendo, não vou me esconder. Os discípulos deveriam aprender isso e pensar sobre isso, pensar desta maneira. Porque o ambiente que Jesus estava vivendo naquele momento ali, era um ambiente de cegueira espiritual. Era um ambiente de escuridão. Se você ler comigo Lucas capítulo 11, o verso 14 e 16, nós vamos entender esse ambiente. Jesus não disse isso aleatoriamente, por acaso, não. Tem um contexto dentro, e veja qual é o contexto. No verso 14 do capítulo 11 diz, certo dia, Jesus estava expulsando um demônio, que era mudo, de um homem, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou o quê? A falar. E as multidões se admiravam, mas alguns deles que estavam ali, que viram o milagre, sabe o que eles estavam dizendo? Ele expulsa os demônios pelo poder de quem? O maioral dos demônios. Estava dizendo que Jesus estava incorporado, que Jesus estava possesso, que só dessa forma era que ele conseguia expulsar demônio, mas não conseguia ver a luz de Deus na vida de Jesus. Porque a mente estava obscurecida. Os olhos, eles estavam cegos. Aquela multidão. E ele diz mais, e outros tentando, Jesus disse, pediam dele um sinal vindo do céu. Jesus disse que não iria dar sinal nenhum. Mais adiante, uma mulher ainda dentro desse contexto, uma mulher no meio da multidão grita, bendita é a mãe que te concedeu, bendito seja o seio que te amamentou. Jesus parou e sabe o que Jesus disse? No verso 28, a igreja pode ler comigo, o verso 28 bem forte, vamos lá? Jesus, porém, respondeu, pelo contrário, mais bem-aventurada
mais feliz é quem ouve a palavra de Deus e aguarda do que a minha mãe que me concedeu. Veja como Jesus valoriza quem guarda a palavra no seu coração, quem ama a palavra, quem teme a palavra. Em um cenário de escuridão, em um cenário de trevas, em um cenário onde Jesus estava sendo acusado, que ele estava ali representando o próprio Beelzebu, onde estavam pedindo sinais do céu, e ele, a multidão tinha acabado de ver o mudo falar, quando o espírito maligno saiu. Jesus disse: bem-aventurado, como são os felizes, os que ouvem a palavra do Senhor e os que guardam. Mas no verso 29, Jesus ainda falando, Jesus diz que nenhum sinal será dado, algo sobrenatural, uma visão celestial. As pessoas estavam querendo ver isso para poder crer em Jesus. E Jesus disse que não iria dar nenhum sinal, porque o sinal já estava na frente deles. O sinal era a própria pessoa de Jesus Cristo. Mas aquela multidão, muitos estavam o quê? Cegos. Estavam cegos. Aí sabe o que Jesus diz? Ele diz que esta geração é uma geração perversa e pede um sinal, e nenhum sinal será dado. O sinal está na frente daquela multidão, mas muitos que estavam ali não creram em Jesus. Não creram em Jesus. Por isso que ele em seguida fala sobre ser luz e lâmpada do amor de Deus, porque o ambiente que ele estava era de cegueira. Por isso que Jesus falou sobre os olhos ser a lâmpada do coração. E digo mais, irmãos, João capítulo 1, verso 4 e 5 também explica isso. Diz assim: a vida estava nele, a vida estava em Jesus, e Jesus era o quê? A luz dos homens. A luz resplandece o quê? Nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não prevaleceram contra ela. Então, quando a luz na conexão, quando acessamos, quando nos conectamos nessa rede mundial chamada internet, o poder da palavra ilumina a vida do crente, para que todos vejam a luz de Cristo. Agora, será que Cristo tem visto, o mundo tem visto essa luz em nossa vida? A luz de Cristo na vida do crente não é para brilhar apenas na igreja. Não é para brilhar apenas na igreja, irmãos. Não é para brilhar quando está sentado, cultuando. Não, não. É para brilhar onde você estiver. A luz de Cristo é para brilhar onde você estiver. Se você tem a luz de Cristo na sua vida, ela não deve ficar escondida. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não se escondeu, mas eu e você não deve se esconder também. Mateus 5,16 diz: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorificam o Pai de vocês que está nos céus. Nossos olhos precisam da luz de quem? De Cristo, para não cair nas armadilhas de Satanás, nas armadilhas da carne, nas armadilhas deste mundo. Precisamos focar em Cristo Jesus. O Salmo 119, o verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus caminhos. Quando o nosso coração é transformado pelo poder da palavra, os nossos olhos passam a ter um filtro santo. Um filtro santo. Nem tudo você vai sentir pelo poder do Espírito Santo e da palavra na sua vida. Nem tudo que você vê convém a você. Nem tudo, irmãos. Nem tudo. Isso é a transformação do nosso coração pelo poder da palavra. Os nossos olhos passam a ter esse filtro santo. Um filtro cheio de sabedoria e discernimento espiritual, onde enxerga as armadilhas de Satanás. Olhos santos geram cliques saudáveis.
Olhos santos, cliques santos. Postagens que mostram o quê? A glória de Deus. E faz brilhar a luz de Cristo na tua vida, irmão. Isso faz a diferença. Isso reflete o poder da palavra, do Evangelho transformando o nosso coração. Se você ama Jesus de todo o coração, haja conforme esse amor e seja luz na sua rede social. Você diz que ama Jesus? Aqui é muito fácil. Na sua rede social, isso reflete? Ou você acha que não tem nada a ver? Será que não tem nada a ver? Será que você vai ser salvo? Ou você vai ser arrebatada, irá apenas para o céu quando estiver na igreja? Ou onde você estiver? Eu vou pegar um exemplo corriqueiro e comum de todos nós, para relatar isso que eu acabei de falar. Se você ama Jesus de todo o coração, haja conforme esse amor e seja a luz na sua rede social. Veja só, irmãos, você não quer a glória de um corpo esteticamente bonito, ou você quer essa glória? Vemos isso, na verdade, nós somos induzidos, nós somos tentados. A rede social puxa para o corpo perfeito. Para o corpo perfeito, o corpo que tem que ser glorificado, exaltado. O corpo, quando as pessoas te veem, diz: uau, que corpo! Como você chegou até isso? Idolatra o corpo, vivemos isso. Ou não? Vou pegar esse exemplo. Você não quer a glória de um corpo esteticamente bonito. Você não quer chamar atenção para você, para o seu visual, para as suas curvas que você tem, ou para os músculos adquiridos. Qual é a motivação disso tudo? Será que é só saúde? Será que é só regularizar as taxas? Será que só é isso no coração? Diz mais, isso mostra a luz de Jesus na sua vida? Os outros veem o Evangelho nisso? Será que a luz de Jesus só pode ser vista dentro de 4 paredes de um templo ou em todos os lugares que estivermos? A luz de Jesus pode brilhar numa academia? Sim. Numa corrida? Sim. Por isso, essa prudência nesta sociedade que valoriza mais o corpo, mais o belo, mais o que é esteticamente perfeito, perfeitamente falando, do que o caráter. Nós vivemos essa sociedade. Você é reconhecida pelo corpo que tem, não pelo seu caráter. Devemos ter cuidado com isso, o que motiva as nossas atitudes, seja o que for, igreja. O que os nossos olhos estão vendo. Possivelmente na rede social de muitos cristãos, não mostra a luz de Jesus, mas a vaidade de um coração que deseja ser visto. Você pode pensar, está pegando pesado, pastor. Aí você diz que isso é saúde, eu concordo com você. Precisamos cuidar do nosso corpo, mas não fazer dele um ídolo que precisa ser adorado todos os dias. Devemos ter cuidado. Não é a luz de Cristo que brilha. Contudo, sabe o que pode ser? Sensualidade. O desejo de ser visto, o desejo de ser vista, o desejo de ser desejada. Desejado. Fazer inveja ou ciúme nos outros. Isso tudo pode mostrar cobiça e o desejo desenfreado por um corpo perfeito, onde há mais disciplina e amor em buscar isso do que um relacionamento sincero com Cristo. Do que um relacionamento sincero com Deus. Você pode e deve buscar uma boa saúde,
fazer exercícios, se cuidar, mas também precisa ter cuidado para não cair nessas armadilhas que pode esfriar o seu relacionamento com Jesus e viver apenas para si e para o seu propósito de vida e não mais para glorificar a Deus. Sabe o que nós devemos fazer? Sabe o que você deve fazer? Sabe o que eu devo fazer para não cair nessas armadilhas? Nós devemos orar. Nós devemos pedir sabedoria e discernimento para viver para a glória de Deus, para a glória dEle. Nós devemos viver para agradar a Deus, buscá-lo com coração sincero, irmãos, e sem vaidade, mas cheio de temor a Deus. Talvez suas redes sociais mostrem mais sobre o seu eu, o seu jeito de viver, que é viver para si mesmo, do que uma vida que ame a Jesus e testemunhe isso. Suas redes sociais têm sido uma lâmpada acesa para mostrar a luz de Jesus na sua vida? Ou apenas um reflexo de uma vida espiritual fria, infrutífera, morta, mergulhada na escuridão? Se a luz de Jesus deixou de brilhar na sua vida, é necessário reconhecer isso e pedir perdão a Deus. E confessar que você tem escondido a luz de Cristo. Lucas fala sobre isso. Mateus relata Jesus no Sermão do Monte falando o mesmo texto, mas falando sobre testemunho. E Lucas, ele apresenta de uma forma diferente. De uma forma diferente. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca em um lugar que fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Se tem a luz de Cristo na sua vida e você crê nisso, você vai brilhar onde você estiver, para a glória de Deus. Isso é que a palavra nos diz. Quem sabe você tem escondido a luz de Cristo. Alguns adolescentes na escola. Quem sabe outros têm escondido a luz de Cristo, assistindo filmes impróprios para cristãos. Impróprios. Você está alimentando os seus olhos. Você está alimentando o seu coração. Isso é muito perigoso. Mas coloca perigo nisso. Muito perigoso, muito perigoso. Outros têm escondido a luz de Cristo visitando sites de pornografia. Outros têm stalkeando, não sei nem se existe essa palavra. Stalkeando pessoas casadas nas redes sociais. Deus tenha misericórdia dos nossos olhos. Deus tenha misericórdia do nosso coração. Outros têm procurado parceiros em salas de relacionamento virtuais, onde pode tudo pode ser válido. Outros estão brigando, não por causa do evangelho, mas por causa do seu partido político. Outros estão divulgando nas suas redes sociais fake news. Sabe o que é isso? É mentira. Isso é manipulação de informação. A vida do crente é se ensina ou não. Tem uma régua, não é a minha régua, não é a régua da EBT, não é a régua de qualquer igreja não, é a palavra do Senhor. Essa é a nossa régua, que pode ou não pode. Essa é a nossa medida. Agora precisamos ter o desejo de aprender e guardar essa palavra no coração. Por isso que Jesus disse, olha, não é Maria mais bem-aventurada não, viu? Há um povo, há alguém. Quem são? São aqueles que ouvem a minha palavra e guardam a minha palavra. Veja como isso é difícil, no mundo escuro, no mundo que está mergulhado nas trevas. E outros, quem sabe tem escondido a luz de Cristo em jogos de azar e apostando nas bets. Olha, meu irmão, deixa eu dar um conselho a você. Se você está fazendo isso em nome de Jesus, e você não está conseguindo sair disso, procure ajuda.
procure ajuda em nome de Jesus. Isso é para o seu bem. Você precisa de ajuda. Se você tem feito fezinha, e ali o devorador tem consumido tudo que você tem. E há relatórios no governo em tudo isso, uma preocupação. Depois que abriram isso, famílias mais endividadas e as coisas dentro de casa um caos. Por quê? Coração do homem, a avareza. Hoje não deu certo não, mas amanhã dá certo, amanhã dá certo, amanhã dá certo. E é um poço sem fundo. Deus tenha misericórdia. São as ciladas das redes sociais. Precisamos ter cuidado. Se suas redes sociais têm sido trevas na sua vida, irmão ou irmã, você precisa da luz de Cristo para ver o perigo e as consequências desastrosas que podem trazer para você, para a sua família, para o seu emprego, para a sua igreja. Não brinque com isso não. Satanás sabe brincar pesado nisso. Ele sabe como seduzir. Ele sabe como seduzir. Para mudar isso, você precisa de quê? Você precisa da luz de Jesus. Olhe, preste atenção, irmãos. Não é um algoritmo que precisa ser mudado. É o coração que precisa temer mais a Deus. O algoritmo, ele vai trazer aquilo que você deseja. Aí, como você não quer mais uma coisa, está aparecendo coisa demais, você começa a tentar burlar isso e buscar outras coisas nas suas redes sociais, fazer outro tipo de pesquisa para não aparecer. Mas não é isso que precisa ser mudado. O que precisa ser mudado é o seu coração. É isso que vai fazer a diferença. De que forma impedimos a luz de Jesus brilhar em nossa vida? De que forma impedimos a luz de Jesus brilhar em nossa vida? Mateus 15, 3 fala sobre isso. A igreja pode ler comigo? Mateus capítulo 15, o verso 3. Vamos todos ler uma só voz? Jesus, porém, lhe respondeu: porque também vocês transgridem? Pronto. De que forma impedimos a luz de Jesus brilhar em nossa vida? Quando é transgressão do mandamento de Deus. Não é para mentir, você mente. Não é para fazer fofoca, você faz. Não é para olhar para uma mulher com outros desejos, você olha. Isso tudo transgride o mandamento de Deus. É para honrar o pai e a mãe, você não honra, você vive uma desobediência, uma rebelião contínua. Isso é transgredir o mandamento de Deus. No Mateus 23, 33, Jesus também diz o que nos impede de ver a luz de Jesus brilhar, a luz dele brilhar em nossa vida. Ai de vocês, escribas e fariseus. Mateus 23 e 23. Diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Vocês dão tudo isso, né? Vocês têm uma vida religiosa bacana. Mas olha o que vocês fazem. Vocês desprezam os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus está falando, o que é uma outra coisa, pastor, além de transgredir a lei, o que impede a luz de Cristo brilhar na minha vida? Hipocrisia. Irmãos, se você vive uma vida dupla, uma vida hipócrita diante de Deus, a luz de Cristo nunca vai brilhar na tua vida. Não vai brilhar. Não vai. Então, luz na conexão ocorre quando? Quando o poder da palavra ilumina a vida do crente, para que todos vejam a luz de Jesus. O crente que tem um encontro com Cristo, ele não omite essa luz. Ele deseja espalhar, onde ele estiver, que o nome do Senhor seja glorificado. Segundo ponto, luz na conexão ocorre quando?
quando o poder da palavra santifica os olhos para buscar uma vida íntegra. No verso 34 diz assim, Jesus falando: os olhos são a lâmpada do corpo. Voltei para Lucas 11:34. A igreja pode ler comigo, por favor? Quando o olho de uma pessoa é sadio, ele vive tateando dentro de casa? Um olho sadio? Ele vai saber quando usar a mão direita e a mão esquerda? Ele vai saber onde dobrar, onde tem uma parede e uma viga? Não vai? É isso que Jesus está dizendo aqui. Quando o olho de uma pessoa está sadio, o corpo será iluminado. E a pessoa sabe exatamente o que fazer. Ele sabe o que fazer. Porque os olhos dessa pessoa está tendo sabedoria em Deus, está vendo a luz de Cristo. Quando o coração do crente é reto, teme a Deus e tem sido santificado pelo Espírito Santo por meio da palavra, a vida desta pessoa passa a ser inteiramente iluminada, irmãos. Iluminada. Aquele que possui o verdadeiro conhecimento de Deus, usufrui, sabe de quê? Da verdadeira paz. Seja qual for o momento da sua vida, seja qual for as circunstâncias, conhecer verdadeiramente Deus, seus olhos estão iluminados para isso, o seu coração para aprender, você vai usufruir uma verdadeira paz. Isso é brilhar a luz de Cristo em meio ao caos. Sente alegria de seguir o caminho de Jesus, mesmo diante das adversidades mais duras, irmãos. Sabe o que mais? Vence as tentações, porque os olhos estão sadios. Os olhos estão iluminando todo o corpo. Vem o mundo pela lente do Evangelho. É isso que faz a diferença. O que Jesus está dizendo aqui, o que vemos influencia quem nos tornamos. Por isso que ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, as tuas atitudes, os teus comportamentos, tudo isso serão glória, para a glória de Deus, serão bênção. Por isso aquilo que nós vemos é importante. Por isso que é importante a gente vigiar aquilo que os nossos olhos estão vendo, porque por meio dela, que é a janela da alma, a janela do coração, a gente está alimentando o nosso coração. E precisamos ter cuidado. Os olhos representam aquilo que alimenta a mente e o coração. E o que? Consumir imagens, redes sociais, conversas indecentes. Isso molda a sua atitude, os teus pensamentos. Agora, se a gente alimenta a mente, como diz Filipenses, capítulo 4, verso 8, com tudo que é bom, com tudo que é puro, com tudo que é agradável a Deus, tudo que é amável, com tudo que é de boa fama, se tiver virtude e louvor existe, isso o nome do Senhor vai ser glorificado. É diferente. Veja só, a intenção aqui, estou falando da motivação e atenção, o foco, para onde dirigimos o nosso olhar, determina se nossa vida será iluminada ou envolvida pela escuridão. Por isso, para onde você está direcionando os seus olhos nesses últimos dias? O que você tem focado na sua vida? Isso tem revelado as motivações do seu coração. E sabe um exemplo que me ensina bastante, e a você também, é o de Davi. Veja, querida igreja, quando o exemplo de Davi, quando o olhar errado governa o nosso coração. Veja o que acontece. 2 Samuel, capítulo 11, o verso 2 ao 4. 2 Samuel, capítulo 11, o verso 2 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: quando um olhar errado governa o coração. Olha o que acontece. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, Davi olhou,
Davi contemplou uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar: quem era? Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então, Davi, motivado pelo seu coração, daquilo que ele viu, o que ele fez? Davi mandou mensageiros que o trouxessem. E ela veio. E ela se deitou com ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. Será o que vemos influencia o que nos tornamos ou quem somos? Influencia. Muito. Muito. Alguém que gosta, ama ver filmes pervertidos, vai se tornar um pervertido. Vai se tornar um pervertido. Vai alimentar aquilo no coração. Cuidado com o que você olha. Cuidado. Se tem algo governando o teu coração, o desgoverno do coração. O olhar de Davi se transformou em desejo. E esse desejo, sabe o que levou? A ação pecaminosa. Eva, quando viu a fruta, seduzida por Satanás, ela viu que a fruta era o quê? O fruto era bom e agradável aos olhos. O fruto era bom e agradável aos olhos. Se você quiser, pode ler Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 6. Você vai ver todo o processo de queda. E assim, muitas vezes, na nossa rede social, o nosso coração tem sido influenciado por ciladas malignas, carnais, que tem nos levado para distante de Deus. E eu já vou concluir, querida igreja. O que tem sido o foco do seu olhar na internet? Esse olhar está edificando a sua vida ou está destruindo? Será que existe um olhar neutro? Será que existe olhar neutro? Não. Aquilo que escolhemos contemplar, não há neutralidade. Não há. Não há neutralidade. Vem do fundo do coração, das nossas motivações. E por que é importante santificar os olhos para buscar uma vida íntegra diante de Deus? Uma vida completa. Você não tem que se envergonhar. Você pode colocar uma máscara diante do irmão, mas diante de Deus nunca, não existe máscara nenhuma que você possa colocar para enganá-lo. O que existe é temor. Se tem ou não temor a Deus, se tem ou não temor à sua palavra, é isso que existe. Porque é importante santificar os olhos para buscar uma vida íntegra diante de Deus. É importante para nos proteger do mal e das suas seduções. Jó 31:1. A igreja pode ler comigo? Jó 31:1. Pode ler, por favor? Fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar para uma virgem. Se você ler Jó capítulo 1, o verso 1, diz que Jó era um homem o quê? Íntegro e reto. Porque Jó era um homem íntegro na medida que temia Deus. Não é que Jó era perfeito, mas na medida que ele temia a Deus, ele não tinha medo de Deus, ele honrava a presença de Deus. Ele reverenciava o Senhor. E isso levava Jó a temê-lo. E reto, na medida que o mal chegava, ele se desviava. Jó tinha condições para ter um harém com as mulheres mais bonitas. Jó foi acusado pelos seus amigos de tudo o que ele estava passando ser culpa do seu pecado. Se ele pecou, tem juízo de Deus.
E esse não era o fato que estava acontecendo com Jó sobre o sofrimento. E diante daquilo, alguém pode ter pensado, Jó se engraçou para uma mulher, traiu a mulher dele. E Jó disse, olhe, não me julgue não, eu fiz uma aliança com os meus olhos. E essa aliança que eu tenho com os meus olhos, que eu tenho para Deus, eu não vou olhar, não vou desejar uma mulher virgem. Percebe? Quando a gente faz aliança com os nossos olhos, nós estamos nos protegendo da sedução do mal, por amor e temor a Deus. Porque é importante santificar os olhos, para alinhar nossa visão e olhar para o caráter de Deus. O Salmo 101, verso 3, a igreja pode ler comigo? Vamos lá? Salmo 101, o verso 3, vamos ler? Não porei... Veja o que o salmista disse, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Por quê? Porque é devido ao caráter de Deus, irmãos. Devido ao caráter de Deus. É importante santificar os olhos por meio da palavra, porque ela vai nos dar discernimento espiritual para o bem e para o mal. E concluindo, por que é importante santificar os olhos? Para contemplar a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Isaías capítulo 6, Isaías viu a glória do Senhor e ele caiu. No livro de João, João teve a visão da glória de Deus, João caiu. Os salvos, remidos no sangue do Cordeiro, eles verão a glória de Deus. E não tem nada melhor do que isso. Nada satisfaz mais o teu olhar do que enxergar a misericórdia, a bondade de Deus em resgatar você no lamaçal do pecado. O Salmo 27:4 diz, uma coisa peço ao Senhor, quero contemplar a beleza do Senhor. O Salmo 63, o verso 2, ele diz, vê o Senhor no seu santuário para contemplar sua força e sua glória. Em 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 18, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o seu Espírito. O que isso está dizendo, irmãos? Cada vez mais que o seu coração está satisfeito em Deus, cada vez mais que o seu coração está ali para honrar, para amar a Deus, mais e mais vai deixando de a sua imagem do seu eu, da sua autossatisfação, e o que é que vai aparecer? A glória de Deus na sua vida. O que é que vai aparecer? A imagem de Cristo em você. As pessoas vão olhar para você e podem até falar isso, mas você diz, isso não vem de mim, isso é Jesus na minha vida. Você apresenta a verdadeira face e a verdadeiro brilho, a verdadeira luz, a glória de Cristo brilhando, irmãos. Quero olhar para os irmãos, e os irmãos querem a mesma coisa, do seu pastor, do seu líder, olhar para essa pessoa e ver Jesus. É isso que você quer, é isso que eu desejo. Isso é um processo que vem de amadurecimento todos os dias, irmãos. E o Espírito Santo cortando na carne, para ser mais parecido com Jesus. Agora, a última recomendação, eu vou passar a palavra para o pastor. É o verso 35. A igreja pode ler? O verso 35. Jesus aqui está chamando a atenção para que todos façam um check-up no coração. E a pergunta é, a luz do Evangelho tem produzido uma mudança na minha vida e na sua? Pode acontecer de nos enganarmos, pensando que estamos vivendo na luz,
por frequentar uma igreja e não ser igreja. Não fazer parte da comunhão da igreja. E eu concluo com esta palavra. A religiosidade é uma capa de luz num coração em trevas que vive apenas para si e não para a glória de Deus verdadeiramente. A religiosidade é como uma capa de luz. Eu e você pode até ver, mas Deus enxerga o coração que está em trevas. E só Ele pode mudar. Que a palavra do Senhor continue santificando os nossos olhos. Que o Espírito Santo continue agindo na nossa vida e nos transformando mais e mais para a glória de Deus.